Eu me sinto muito feliz I feel very happy de conhecer vocês to know all you, e estar aqui nessa to noite. be here this night. Tive o prazer I had the pleasure de conhecer o pastor to know Carlos Pastor Carlos, e a sua his esposa, wife, e lá fomos convidados para estarmos aqui. and then we were invited to be here. Mas sem demora, vamos pregar a But palavra. without waiting any longer, let's preach the Word of God. Abra, por favor, a sua Bíblia Open, please, your Bible. no livro de 2 Reis, In the book of 2 Kings, capítulo de número 5. chapter 9. Chapter 5. Vamos ajudar ele aí. Versículo de número 1. The first verse. Quem achou, diga amém. Whoever found it, say amen. Esse texto é muito conhecido. This text is very well known. Diz assim a palavra de Deus. The Word of God says, E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, Now Naaman was the commander of the army of the king of Aram. era grande homem diante do seu senhor, He was a great man in the sight of his master, e de muito conceito, and highly regarded, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, because through him the Lord had given victory to Aram. e era ele herói de guerra, He was a valiant soldier, porém leproso. but he had leprosy. E saíram tropas da Síria Now bands from Aram had gone out e da terra de Israel, and had taken captive a young girl from Israel, levaram cativa uma menina, and she served Naaman's wife. que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Just read that one. Amém. Okay. E disse ela à sua senhora: She said to her mistress, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. if only my master would see the prophet who is in Samaria, Ele o restauraria da sua lepra. he would cure him of his leprosy. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Naaman went to his master and told him, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. what the girl from Israel had said. Diga glória a Deus por isso. Say, praise the Lord for that. Feche os seus olhos. Close your eyes. Meu Deus, My Lord, te agradecemos we thank you por participarmos to be able to participate da tua igreja in your church. e termos a We oportunidade have the opportunity de ouvirmos to hear a tua palavra. your word. Fala conosco. Speak to us. Queremos ouvir a tua voz. We want to hear your voice. Nos ensina, Teach us. nos corrija, Correct us. nos abençoe, Bless us. mas fale conosco. But speak to us. Te agradecemos por tudo. We thank you for everything. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. O tema dessa mensagem é The theme of this message is os exemplos the examples da menina of the girl, escrava. the slave girl. Diga comigo os exemplos Say with me the examples da menina of escrava. the slave girl. Olhe para cá. Look here. Eu quero que você imagine I want you to imagine uma menina normal. a normal girl. Eu acho interessante I think it's interesting é que a Bíblia é clara, is that the Bible is very clear. ela é específica. It's very specific. Se ela está dizendo menina, If it's saying the slave girl, porque era uma menina. it's because it was a young girl. Ela tinha no máximo She had in the maximum 14 anos de idade. maybe 14 years old. Se ela fosse uma jovem, If she was a youth, como no livro de Atos dos Apóstolos, like in the book of Acts of the Apostles, a Bíblia diria, the Bible would say uma jovem a young girl que tinha um espírito de adivinhação, that had the spirit of a divination falava a Paulo e Silas spoke to Paul and Silas todos os dias que ele passava. every day that he went by. Se ela fosse uma mulher, If she was a girl, a woman, a Bíblia diria, the Bible would say uma mulher a woman veio tirar água came to take out water quando from the well Jesus estava no poço. when Jesus was there at the well. Mas a Bíblia não diz uma jovem. But the Bible doesn't say a youth. A Bíblia não diz uma mulher. The Bible doesn't say a woman. A Bíblia diz uma menina. The Bible says a girl. Isso A me girl. chama a atenção. This calls attention to me. Eu quero que você imagine uma menina I want you to imagine a little girl, entre 10 a 14 anos, 10 and 14 years old, que tinha uma vida normal, that had a normal life. que tinha sonhos, She had dreams. que tinha os seus pais, She had her father and mother. que tinha os seus amigos She had her friends. e
Quem sabe ela ia à escola. And who knows, she didn't go to school. Quem sabe ela sonhava em um dia se casar. Maybe she didn't dream about getting married someday. Quem sabe ela tinha muita alegria. Who knows, maybe she wasn't very joyful. E um determinado dia, And on a determined day, homem cruzou a história dessa menina. a man came across this girl's path. E o nome desse homem era Naaman. And the name of this man was Naaman. Naaman entrou na cidade dessa menina Naaman came into the city of this little girl, e guerreou contra essa cidade. fought against the city. Naaman matou os homens daquela cidade. Naaman killed the men of that city. Naaman tocou fogo nas casas. Naaman, he put fire to everything in the city. Naaman matou os pais daquela menina. Naaman, he killed that woman's father and mother. Naaman destruiu tudo que aquela menina conhecia. Naaman, he destroyed everything that little girl knew. E Naaman colocou 2 cadeias na menina, And Naaman, algemas, he put 2 handcuffs on the little girl. e levou ela escrava para He si. took her as a slave. Agora aquela menina Now that little girl, vê tudo que ela conhecia she sees everything that she knew, destruído. destroyed. Não tinha mais os seus pais, There was no more her parents. não tinha mais amigos, She didn't have friends não anymore. tinha mais sonhos, She didn't have any more dreams. não tinha mais She alegria, didn't have any more joy. não tinha mais casa, No more house. não tinha mais nada. Nothing. She didn't have anything. E essa menina é levada And para this si, little girl, she is taken to Syria para ser escrava, to be a slave, para ficar a serviço da mulher de Naaman. to be a servant of the wife of Naaman. E o que é que um escravo, qual o direito de um escravo? And what's the right of a slave? O escravo não tem direito nenhum. A slave doesn't have any right at all. O escravo não tem promoção. A slave, he doesn't get promotions. Ele começa como escravo He starts as a slave e ele morre como escravo. and he dies as a slave. Se ele achar graça If he finds favor diante do seu Senhor, before his master, um dia ele pode ser liberto. one day he might be free. Se não, Otherwise, ele vai morrer escravo. he's going to die a slave. Agora aquela menina estava em outro país, Now that little girl was in another country, de língua estranha, of a strange tongue, de strange language, cultura estranha, strange culture, num lugar que ela não conhecia in a place that she didn't know, e distante de todos que um dia and distant from everybody that one day ela teve um contato. she had contact with. Agora se coloque no lugar dessa menina. Now put yourself in the place of this little girl. Quem sabe, Who knows? todos os dias, Every day, ela esfregava o chão da casa de Naaman. she didn't scrub the floor of Naaman's house. Quem sabe todos os dias, Who knows, maybe every day ela era humilhada. she was humbled. Quem sabe todos os dias, Who knows, every day ela sofria e chorava that she didn't suffer and cry com a lembrança with the remembrance da morte dos seus pais, of the death of her da parents, destruição do seu lar. of the destruction of her home. Imagine a dor dessa menina. Imagine the pain of this girl. Mas em meio àquela situação, But in the middle of that situation, aquela menina tem uma postura diferente. that young girl, she had a different posture. Em meio àquela situação, In the middle of that situation, aquela menina se comporta como um cristão verdadeiro. that little girl, she acts like a true Christian. Em meio àquela situação, In the middle of that situation, onde quem sabe, where, who knows, qualquer um de nós no lugar dela any one of us in her place blasfemaria contra Deus. would blaspheme against God. Falaríamos murmurações. That we would complain against the Lord. Quem sabe nós no lugar Who dela knows, us in her place, perderíamos a nossa fé. we wouldn't lose our faith. Desacreditaríamos em tudo. We would just forget and not believe anything. Mas aquela menina permaneceu firme. But that girl, she remained Aquela firm. menina permaneceu de pé. She stood standing in feet. E na história dessa menina, And in the story of this woman, eu vejo alguns exemplos I see some examples que podem ser aplicados na nossa that can vida. be applied in our life. O primeiro exemplo The first example que esta menina nos dá, that this little girl gives us, a primeira coisa the first thing que nós podemos aprender através da vida dessa menina that we can learn through the life of this little girl é o perdão. is the forgiveness. Pare e pense comigo. Stop and think with me. Aquela menina estava escrava That little girl, she was a slave na casa de Naaman in the house of Naaman, e um dia, and then one day, de alguma forma, in some form, ela entendeu she understood que Naaman era leproso. that Naaman was leprous. Quem sabe, Who knows? um dia, One day, Naaman conversava com a sua esposa Naaman was talking with his wife e falava para ela: and talked to her. a lepra está tomando o meu corpo. The leprosy is taking over my body. Quem sabe, Who knows? aquela menina That girl, estava do outro lado da porta
wasn't on the other side of the door, esfregando o chão, scrubbing the floor, o destruidor dos seus sonhos, destroyer of her dreams, o homem que acabou com tudo que ela the conhecia, man who ended everything that she knew, era leproso, was leprous. estava condenado à morte. He was condemned to death. Eu te faço uma pergunta: I ask you a question. se fosse você If it was you, no lugar daquela in menina, the place of that girl, o que você faria? what would you do? Uma pessoa A person que não teve um encontro who didn't have an encounter, verdadeiro com Jesus, true encounter with Jesus, pensaria no seu coração: what would they think in their hearts? agora ele vai pagar, Now he's going to pay. eu vou deixar ele morrer. I'm going to let him die. Quando a lepra tomar o seu corpo inteiro Let the leprosy take over his whole e body. ele foi expulso da cidade, And he was kicked out of the city. eu vou cuspir no rosto dele, I'm going to spit in his face. eu vou dizer para ele: I'm going to tell him, você vai morrer, you're going to die. porque você destruiu tudo que eu tinha. Because you destroyed everything I have. Mas dentro do coração daquela menina, Inside that little girl's heart, ela perdoou Naamã. she forgave Naaman. Dentro do coração dela, Inside of her heart, ela pensou: she thought, a vida dele, the life is his, a cura dele the healing is his, está em minhas mãos. and it's in my hands. Porque ela sabia a solução para o problema de Naamã. Because she knew the solution to his problem. Ela sabia onde Naamã poderia encontrar solução. She knew where Naaman could find a solution. E ela agora tinha duas opções: Now she had two options. ela guardava a mágoa no seu coração She would hold the bitterness in her e heart deixar ele morrer, and let him die, ou ela iria até ele, or she'd go to him, já perdoando, already forgiving him, e lhe diria: and would say to him, existe um profeta there's a na minha terra in my land que Deus o usa that e ele pode curar a sua vida. can cure your Dê life. um aplauso a Jesus por isso. Applaud the Lord. Antes de ela levantar-se Before she stood up e liberar a ele aquela palavra and to free that word to him no seu coração, in her heart, aleluia, hallelujah, ela o perdoou. she forgave him. Antes de ela se levantar, Before she stood up, o coração dela estava limpo. her heart was already E free. dentro dela, And inside of her, eu creio que ela pensava: I believe that she thought, eu te perdoo, Naamã, I forgive you, Naaman, por todo o mal que você me for fez. all the evil that you've done to me. Nos tempos de hoje, And at times of today, dificilmente it's very difficult nós escutamos pregadores that we hear preachers pregando sobre o perdão. preaching about Não forgiveness. se prega mais sobre o perdão. They don't preach about forgiveness anymore. Acha-se que o perdão é uma I think mensagem that forgiveness is a message que já foi se pregado muito. that was already preached about a lot. Sabemos que o perdão é essencial. We know that forgiveness is essential. Sabemos que ninguém vai para Deus se não perdoar. We know that nobody goes to the Lord without forgiving. Mas muitas vezes But a lot of times, nós não perdoamos. we don't forgive. Pare e pense. Stop and think. Às vezes alguém lhe disse uma palavra Maybe somebody said just one word que lhe machucou muito, that hurt you so much, que te feriu aí dentro. that really just injured you E inside. você não quer mais falar com aquela And you don't pessoa. want to speak anymore to that person. Você não consegue mais ouvir o nome daquela You pessoa. can't even hear that person's name anymore. Se aquela pessoa chega onde você está, você That person sai. comes to where you are, you leave. E quando alguém se aproxima e pergunta por quê, And when somebody comes to you and asks why, você diz: eu não gosto daquela you pessoa. say, I don't like that person. Ela me feriu. That person hurt me. Ela me fez algo que doeu em mim. They did something that hurt me. Aquela menina That girl perdoou o assassino dos seus pais. forgive the killer of her parents. A Bíblia não diz, The Bible doesn't say, mas ela pode ter visto but she could have seen na hora que Naamã ordenou matar o pai the dela. time that Naaman killed her father. A Bíblia não diz, The Bible doesn't say this, mas ela pode ter caminhado but she could have walked sobre os corpos dos seus pais. over the bodies of her parents. Ela pode ter pisado no sangue dos seus She pais. may have even stepped in the blood of her father. E uma menina, And one girl, numa idade como essa, in this kind of age, geralmente ficaria traumatizada. normally would be very traumatized by this. Ela teria pesadelos. She would have nightmares. Ela não dormiria à She noite. wouldn't sleep at night. Ela pensaria todos os dias She nessa would think cena. every day in her mind the situation. Mas Deus But the Lord trabalhou no coração dela worked in her heart, e ela perdoou. and she forgave him. Você precisa perdoar. You need to forgive. Quem sabe existem pessoas Maybe there's somebody que há muitos anos that over a long period of years, te fez algum mal they did something bad, e até hoje and until today, você não conseguiu perdoar. you still haven't been able to forgive. Quem sabe você pense, Maybe you don't think, mas pastor Bruno, but Pastor Bruno, você não sabe o que a
pessoa me fez. But you don't know what that person did to E you. eu te pergunto, And I ask you, ela assassinou os seus pais? did they kill your parents? Ela queimou a sua casa? Did they burn your house? Ela destruiu os seus sonhos? Did they destroy your dreams? Ainda que ela tenha feito tudo isso, Even though all that had been done, você deve perdoar. you should still forgive. Deixe Deus limpar o seu coração Let dessa the Lord vez. clear your heart, clean your heart. O perdão é tão importante Forgiveness is so important que Jesus estava ensinando. that Jesus, he was teaching. E ele disse, And he said, se o irmão vier a você 7 vezes no dia, brother comes to you 7 times a day, e 7 vezes ele te magoar, and 7 times he hurts you, e 7 vezes ele te pedir perdão, and 7 times he asks you forgiveness, 7 vezes você deve perdoar. 7 times you should forgive him. Pedro ouviu essa mensagem, Peter heard this message, e eu imagino and I imagine que alguém feriu Pedro muitas that vezes. somebody hurt E ele Peter veio one até time, Jesus and he went to Jesus e perguntou a Jesus, and asked Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? how many times should I forgive my brother? 7 vezes? 7 times? E Jesus disse, não 7 And vezes, Jesus said, not just 7 mas times, 70 vezes 7. but 70 times 7 times. Porque quando Jesus falou 7 vezes no dia, Because when Jesus said 7 times in a day, ele estava querendo transmitir he was wanting to transmit uma mensagem que o perdão não tem of limite. forgiveness without limits. Mas Pedro pensou, só devo perdoar 7 vezes. I should only forgive 7 times. Então ele foi conferir com So Jesus. he went to confirm that with Jesus. Eu perdoo 7 vezes? Do I forgive 7 times? E Jesus disse, você não entendeu. And Jesus said, you didn't understand. Então é 70 vezes 7 So it's 70 times 7 por dia. per day. Você está entendendo? Are you understanding? O perdão é tão importante Forgiveness is so important. que todas as igrejas All of the churches, necessitam de dízimos e ofertas they need tithes and offerings para manter-se, to not have, para pagar as suas contas, to pay their bills, para permanecer pregando o Evangelho. to keep preaching the gospel. Nenhuma igreja No church pode permanecer aberta can remain open se as pessoas não dizimarem e if people ofertarem. don't give tithes and offerings. Mas Jesus disse, But Jesus said, quando trouxeres a sua oferta when you bring your e offering lembrares que tem algo contra o seu irmão, and you remember you have something against your deixe a brother, sua oferta aí leave your offering there. e reconcilie-se primeiro com o Senhor Reconcile with your e brother. depois apresente a sua oferta ao Senhor. Afterward, present your offering to Olhe the para a Lord. pessoa que está do seu lado, Look at the person that's next to you. em português ou em inglês. Portuguese or in English. Diga para ela, nós precisamos perdoar. We need to forgive. Diga para ela, você precisa perdoar. You need to forgive. A menina conseguiu That girl was able to do, e você também pode. and you can also do it. Você também pode. You also can do it. Você também pode. You also can do it. Quem está entendendo isso, diga amém. Louvado seja o nome do Praise the name Senhor. of the Lord. O primeiro exemplo The first example que essa menina nos dá that this little girl gives us é o exemplo do perdão. is an example of the forgiveness. O segundo exemplo The second example que essa menina nos dá this little girl gives us, é que ela pregou o Evangelho, she took the gospel independente da situação que ela estava. independently from the situation she was in. Muitas vezes, A lot of times, nós só conseguimos pregar o Evangelho we're only able to preach quando estamos bem com Deus. when we're good with the Lord. Se você é abençoado, If you're blessed, é fácil pregar o Evangelho. it's easy to preach the Se gospel. as coisas acontecem na sua vida, If things are happening in your é life, fácil pregar o Evangelho. it's easy to preach the gospel. Se na sexta-feira If on Friday você recebe um bom cheque you receive a big check, de um salário de $4.000 a salary of $4,000, só naquela semana, only for that week, é fácil você pregar o it's Evangelho. easy for you to preach the gospel. Você vai pregar para quem você não conhece. You come to preach whoever you don't know. Você vai ouvir as pessoas na rua. You go and preach to people in the street. Meu Deus é bom. My God is good. O meu Deus é poderoso. My God is powerful. Venha servir a esse Deus. Come serve this God. Ele me deu um cheque de $4.000 na He gave me semana. a check of $4,000 this week. Mas pregar o Evangelho, But preach the gospel quando estamos em crise, when we're in a crisis. aí eu quero ver. That's what I want to see. Aí eu quero ver. That I want to see. E sabe o que é interessante? And you know what's Que interesting? algumas pessoas, Some people, nem mesmo quando são abençoadas, even when they're blessed, não pregam o they Evangelho. still don't preach the gospel. Não compartilham a bênção. They don't share the blessing. Não falam das grandezas de They don't Deus. speak about the greatness of God. Agora, Now, se coloque na situação da menina. put yourself in the situation Qual era a that. situação da vida dela? What was the situation in her life? Ela estava na bênção? Was she in the blessing? Ela estava feliz? Was she happy? Ela estava em crise? She was in a crisis. Ela sentia dor na sua She alma? felt pain in her soul. Ela sentia saudade da sua família?
She missed her family. Ela sentia saudade da sua terra. She missed her. Mas tem um tio, There's uncles, tem uma avó, and they have a grandma, tem um irmão, a brother, ou alguém que vai cuidar dela. Alguém somebody que vai cuidar that's dela. going to take care of her. Alguém que vai amá-la. Somebody's going to love her. Que vai suprir aquela falta. That's going to take care of whatever she needs. Mas aquela menina não tinha ninguém. But that little girl, she didn't have Ela anything. estava só. She was alone. Não estava no seu país. She wasn't in her country. E ela era uma escrava. And she was a slave. Mas ela pregou o But evangelho. she preached the gospel. E ela pregou com autoridade. She preached with authority. Se Naamã estava dentro do seu quarto, If Naaman was in his room com a sua esposa, with his wife, ela abriu a porta. she opened the door. Sem autorização. Without authorization, Foi diante deles. she went before him E profetizou. and Se prophesied. você estiver If you are diante do profeta in front of the que prophet, tem Samaria, that there is a você será man curado da sua lepra. you'll be cured of your leprosy. Você consegue entender isso? Can you understand that? Quem consegue entender Who isso? can understand that in mind? Então olhe para a pessoa que está ao So lado. look at the person next to you. Diga para ele, você tem que pregar. Say to them, you need to preach. Diga para ele, você tem que falar de You need to Deus. speak of the Lord. É muito fácil pregar. It's very easy to preach. Quando eu me converti, When I converted, eu não sabia a Bíblia. I didn't know the Bible at all. Mas eu falava para as pessoas But I told people o que Deus estava fazendo na minha what vida. God was doing in my life. Eu vou dizer algo a I'm vocês. going to say something to you. Algo muito especial. Something very special. Quando eu cheguei aqui, When I arrived here, era um culto como o outro. it was one service after Mas another. o culto foi acontecendo. But the services were happening. E eu comecei a sentir uma presença muito I had to forte. feel a very strong presence of the Eu Lord. comecei a sentir uma unção I muito started feeling forte. anointed very strong. E eu pensei, meu I Deus, thought, my Lord, será que foi por causa da intercessão de ontem? could it be because it was because of the intercession yesterday? Será porque as orações que fizeram chegaram a esta unção até Could it be aqui? that what they prayed arrived to this place here now? Mas uma coisa eu digo você com One thing I certeza. tell you, first, with certainty, Eu fui cheio de Deus aqui. I was full of the Lord. Eu fui cheio do Espírito Santo aqui. Full of the Holy Spirit. Eu estou cheio do Espírito Santo Full of the Holy aqui. Spirit. Eu tenho vontade de correr nessa igreja. Mas não falar em língua estranha. Prega o Evangelho. Preach the gospel. Fale da palavra de Deus. Say the word of Mas God. pastor, But a pastor, minha vida não está bem. but my life, Mas você pode pregar. but you can preach. Eu aprendi uma I coisa. learned something. Pode ir tudo mal. Everything can be going bad. Mas se você fizer a vontade de Deus, Do the will of God. Ele muda a sua história. Changes Se your você trabalhar para Deus, You work for the Lord. Ele muda o seu cativeiro. Changes your captivity. Se você trabalhar para Deus, Work for the Lord. Ele transforma a sua vida. Quantos podem receber esta palavra? Oh, pode ser. Praise be to the Lord. Pregue, Preach. fale de Jesus. Speak of Jesus. Tem gente, There's people pessoas que conversam horas that come, they talk for hours de muitos assuntos. about all kinds of subjects. Fale de Jesus. Speak of Jesus. Tem pessoas There are people que viram a noite that the Arabian have come at night em chats na internet, and they're chatting on the internet ou no Facebook, or on Facebook ou no WhatsApp. or on WhatsApp. Fale de Jesus. Speak of Jesus. Diga o que Deus está fazendo. Say what the Lord's doing in your life. Profetize para quem está perto de você. Prophesy to the person that's next to you. Existem muitas pessoas There's a lot of people que precisam ouvir esta mensagem. need to hear this E message. você é um instrumento. And you're the instrument. Você é um instrumento. You're the instrument. Muitas vezes, A lot of times, Deus nos deixa ficarmos enfermos. God lets us be infirm, have infirmity. E ficamos internados em um hospital. And then we have to be put in the hospital. 3 dias, 3 days, uma semana, 1 week, mês. 1 month. E às vezes não entendemos. And sometimes we don't Meu understand. Deus, My God, por que eu estou aqui? why am I here? Porque Deus quer que você pregue. Because God wants you to As preach. pessoas que estão For ali. those people that are there. Eu conheço uma pessoa I know a person que Deus dizia para ela, that God would say to her, a pregar nos hospitais, go preach in the hospital. fale do meu amor. Speak of my love. E ela dizia, Deus, She said, Lord, eu não estou preparada. I'm not ready. E ela ficou 3 meses no hospital Stayed 3 months in the hospital por causa de uma doença. because of a sickness. E naqueles 3 In meses, those 3 months, ela estava num quarto she was in a room que ficava com 4 pessoas, that she stayed with 4 other people, cada uma em uma cama. each
person in a bed, side by cada side. uma com uma doença. Each person with a different sickness. E ela perguntava a And she'd Deus, ask, Lord, por que eu estou aqui? why am I here? Por que o Senhor permitiu isso? Why did you allow that, Lord? E Deus dizia, porque eu quero que você pregue. God would say, because I want you to preach. E ela começou a pregar. She started to preach. E as pessoas que estavam no seu Those quarto people that were there in the room recebiam alta, would receive, they would be let out of the hospital, voltavam para suas casas. go back to their houses. E ela continuava lá. And she still stayed E there. chegavam outras pessoas. And other people would come. E ela pregava do amor de Deus. Preach of the love of God to them. Pessoas afastadas de Cristo People that were backslidden from the Lord voltaram para Jesus. come back to Jesus. Foram renovadas no Were hospital. renewed in the hospital. E depois de 3 meses, After 3 months, Deus disse para ela, God said to her, agora eu vou te curar. now I'm going to heal E you. você vai voltar para casa. You're going to go back home Porque você já fez a minha vontade. because you already did my will. Será Could it be que vai ser necessário that it's going to be necessary? Deus te colocar no hospital God put you in the hospital para você pregar? for you to preach. Então vá agora. So go right now. Então pregue enquanto está são. So preach when you're healthy. Porque coisas podem acontecer. Because things can happen. Deus tem os seus meios. God, He has His ways. O meu irmão, My brother, irmão de sangue, brother of my blood brother, Deus dizia para ele, God would say to him, vá pregar no presídio. go preach in the prison. Ele é policial. He's a police officer. E Deus dizia para ele, God would say to him, vá no presídio, go to the prison onde existem policiais presos, where there's police officers that are there in the prison e pregue. and preach to E them. ele dizia para Deus, And you would say to God, eu não tenho tempo, I don't have time. eu não posso ir. I can't go. Um dia ele estava com um amigo, One day he was like a friend. em uma He was a moto, friend em uma moto, on a motorcycle. e parou numa esquina, And he stopped in the corner e uns outros policiais and some other police officers, confundiram eles they confused them e os prenderam. and they cuffed him and took him. E ele parou no presídio, And he ended up in the prison onde Deus queria que ele where pregasse. God wanted him to preach. E ele ligou para mim, And he called me chorando, crying. eu estou preso, I'm stuck in prison. me acusaram do que eu não fiz. He accused me of what I didn't do E disseram para mim and said to me que eu só saio daqui that I only come out of here se eu contratar um advogado. if I get a lawyer. E ele tinha que pagar 20 mil And he had to pay $2,000 para um advogado tirar ele de lá. for a lawyer to come take him out of there. 20 Oh, $20,000 for a lawyer to take him out of there. para ele sair da For prisão. him to get out of prison. E eu fui visitá-lo. And I went to visit him. E quando eu cheguei lá, And when I got there, ele estava na igreja do presídio. he was in the church part of the prison. E eu o procurei. And I looked for him. E ele estava de And joelhos. he was on his knees. E ele chorava. And he cried. E dizia, He Deus, said, God, me perdoe. forgive me. Eu vou pregar a tua palavra. I'm going to preach your word now. E ele me viu e me abraçou. He saw me, he hugged me. Choramos juntos. We cried together. E eu preguei naquele dia. And I preached that day. E as pessoas do presídio And the people in the prison disseram para mim, said to me, volte aqui come back here again todas as semanas every week e pregue para and nós. preach to us. E eu voltei. And I came back Algumas semanas some weeks later. e ele estava preso. He was some weeks that he was in prison. E quando completou um mês, And when it had been 1 month, eu cheguei no presídio and I came to the prison, e ele estava pregando. and he was preaching. E eu disse para ele, And I told him, agora now Deus vai te tirar daqui. God's going to take you out of E here. quando você sair, And when you get out of here, e quando você estiver livre, and when you're free, volte come e back. pregue para eles. Preach to Porque é them. isso que Deus Because quer. that's what God wants. Você está You entendendo? understanding? Deus nos deu uma ordem. God gives us an order. Ide Go e pregai and preach o Evangelho the gospel a todos. to every creature, A todos. to everyone. A menina pregou. The little girl, she preached. Agora pare e pense. Now stop and think. Naamã podia dizer a He ela, could have said to her, olha a sua vida. look at your life. Olha como está você. Look how you are. Você é uma escrava. You're a slave. E você vem pregar para mim? And you come and preach to me? Eu sou um capitão. I'm the captain. Eu sou um homem rico. I'm a rich man. Eu tenho poder na I Síria. have power in Syria. Você é uma escrava. You're a slave. Mas ela poderia dizer, But she could say, você é rico. you're rich. Você tem poder. You have power. Você é o general. You're a general. Mas o meu Deus But my é God maior do que você. is greater than E you. Ele pode And He can mudar a sua história. change your story. Queridos, a palavra de
menina The word of the girl tinha tanta simplesmente pregada. wasn't a word simply preached. Foi uma palavra pregada com unção. It was a word preached with anointing, Foi uma palavra com poder. with power. Você sente You feel quando alguém prega com unção. when somebody preaches with anointing. É diferente It's different quando alguém prega com poder. when somebody preaches with power. Muitas pessoas pregam, A lot of people preach. mas quando tem poder na palavra, When there's power in the word, mexe com você aqui dentro. it mixes you up inside. Te dá forças, Gives you strength. te anima, It makes you happy. It makes you te coloca para cima. It puts you up on your feet. Você está entendendo? Are you understanding? Aquela menina That girl, não convenceu um escravo igual a ela. Ela não pregou para um escravo igual a ela. she didn't preach to a slave like her. Ela pregou para o capitão. She preached to the captain. Ela pregou para o braço direito do rei. She preached to the right hand of the king. E ela convenceu ele. And she was able to convince him. Sabe qual é o exemplo You know what the greatest example que eu aprendo com essa menina? that I learned with this little girl? É um exemplo muito grande It's a great example de fé. of faith. Porque a fé Because of faith, é certeza it's a certainty do que não se vê. of what you don't see. Aquela menina estava naquela That situação, girl was in that situation, mas ela tinha uma certeza. but she had a certainty. O meu Deus pode mudar isso. My God can change this. A fé dela foi tão forte Her faith was so strong. que Naamã teve fé no que ela disse. He had faith in what she said. A fé dela foi sobrenatural, Her faith was supernatural porque ela perdeu tudo, because she lost everything, mas ela tinha uma certeza. but she had the certainty. Deus está no controle God's in control da minha vida. of my life. Ele permitiu isso He permitted this porque Ele tem um propósito. because He has a purpose. Deus não faz nada God doesn't do anything sem um propósito. without a purpose. Tudo que Ele faz Everything that He does, tem um fundamento. it has a foundation, a reason. Ele pode te dar muito, He can give you a lot. Ele tem um propósito nisso. He has a purpose in it. Ele pode te tirar He tudo, can take everything. Ele tem um He has propósito a nisso. purpose in this. Aquela menina tinha fé em Deus That girl, she had faith in the e Lord, ela sabia, and she knew Deus está no controle. God is in control. Ele comanda a minha vida. He commands my life. E a fé dela And her faith, não foi abalada. it wasn't knocked down. Às vezes, At times, nós temos um trabalho we have a job to do, e nós perdemos aquele trabalho. and we miss it. E junto com a perda do trabalho, e Together, perdemos o trabalho together with missing that job, e também perdemos a fé. we lose our faith. Se você perdeu o seu trabalho, If you lose your job, se você perdeu a sua casa, if you lose your house, se você perdeu o seu carro, if you lose your car, se você perdeu algum dinheiro, if you lose some money, não perca a sua fé. don't lose your faith. Deus controla a sua vida. God controls your life. Deus está no controle da sua God is in vida. control of your life. A fé daquela menina Faith of that girl, não foi abalada. it wasn't knocked down. E muitas vezes And a lot of nós times, permitimos we permit que a nossa fé that our faith seja abalada is knocked down, is por pouca affected coisa. for small things. Mas temos que viver But we need to live o Salmo 121, Psalm 121 que nos diz: that tells us os que confiam no Senhor those who trust the são Lord como os montes de Sião, are like the mountains of Sion que não se abalam, that are not knocked down. They're not. mas permanecem para sempre. They are there forever. Oh, louvado seja Deus. Praise be the name of the Lord. Não perca a sua fé. Don't lose your faith. Aquela menina injetou fé em Naamã. That girl, she put faith in Naaman, E Naamã foi até o rei and Naaman went to the king e disse para o rei: and said to the king, a menina me disse the little girl told me, que se eu voltar na Samaria, if I go back to Samaria, eu serei curado. I'll be healed. Eu penso, I think a Bíblia não diz, the Bible doesn't just mas say. é um pensamento The meu. Bible doesn't say what's my thoughts. O rei não sabia que Naamã The era king didn't leproso. know that Naaman was leprous. Eu imagino I imagine que a lepra de Naamã that the leprosy of Naaman era um segredo. was a secret. Porque se soubessem Because if they knew que ele era leproso, that he was leprous, ele não podia ser general do he exército. couldn't be general of the army. Ele não podia estar com o rei. He couldn't be with the king. Os leprosos não podiam viver entre os limpos. The ones with leprosy, they couldn't be among the clean people. Os leprosos viviam fora da The cidade. leprous, they had to live outside of the city. Então eu penso So I think que ninguém sabia, that nobody knew, a não ser a mulher de Naamã, except for Naaman's que wife, ele era leproso. that he was leprous. E a mulher de Naamã And Naaman's wife, não podia abraçá-lo. she
couldn't even hug him. A mulher de Naamã Naaman's wife, não podia tocá-lo, she couldn't touch him porque a lepra passa. because leprosy is contagious. As roupas de Naamã The clothes that Naaman wore, eram lavadas separadas. they were washed and separated. A roupa de cama The sheets on the bed, eram separadas. they had to be separate. Eu penso que ele dormia no mesmo I quarto, think that he would sleep in the same room, mas a mulher em uma cama but the wife in a different bed, e ele na outra. and him in the other bed. Ele estava condenado, He was condemned. mas a menina pregou fé The girl, nele. she preached faith in E him, a fé entrou em and Naamã. the faith entered in E him. Naamã foi ao rei And Naaman went to the king e disse: eu sou and leproso. said, I'm leprous. Mas a menina me disse But the girl told me que o Deus de Israel that the God of Israel pode me curar. can heal me. O que você faz para me ajudar? What do you do to help me? E o rei escreveu uma carta And the king wrote a letter e deu a Naamã and gave to Naaman uma carta direcionada ao rei de Israel. a letter directed to the king of Israel. E na carta estava escrito: And in the letter was written, quando meu servo Naamã when your servant Naaman chegar até você, arrives there at you, restaure ele da sua lepra. restore him from his leprosy. Quando o rei de When Israel the king of Israel leu aquela carta, read that letter, ele disse: he said, eu não sou Deus I'm not God para curar ninguém. to cure or heal anybody. Eu não posso dar vida. I can't give life. Eu não posso fazer I nada. can't do anything. Ele quer guerrear contra mim. He wants to do battle against me. Só que a menina Only that girl não disse para Naamã didn't tell Naaman que o rei iria curá-la. that the king would cure him. A menina disse The girl said, que o profeta, prophet, usado por Deus, used by the Lord, iria curá-la. Existem muitas a pessoas lot of people, que estão entregando they're giving a sua carta their letters to nas mãos erradas. the wrong E eu te hand. pergunto, a quem você está entregando a sua carta? Where are you giving your letter? Eu sei que aqui I know that here, existem pessoas there are people, que não têm um green card. they don't have a green card. Eu sei que aqui I know that here, existem pessoas There are people que sonham com um green card, that they dream of que having, lutam por um green card, they fight for a green que card. trabalham por um green They card, work for a green card. que batem em portas They knock on doors de outras of pessoas other people. para que te ajude com o green They card. would help them with their green card. Mas muitas vezes But a lot of times, você está pedindo when you're o asking seu green card your green card a pessoa to errada. the wrong person. Peça a Deus, Ask God. entregue a sua carta a Deus, fale com Deus, Ele pode resolver. E recebe esta palavra. Levante a mão. Entregue a sua carta a Deus. Give a letter to him. Ele tem o poder. He has the power. O profeta escutou The prophet heard o que estava acontecendo what was happening. e mandou um recado ao rei de And Israel. he gave a message to the king of Israel. Diga a ele que venha a mim. Tell him that he comes to me. Naamã, Naaman, ele andou he walked em um cavalo on a horse. He rode on a horse por 900 quilômetros. Quantas milhas? over 900 kilometers. How many miles? 700 milhas. About 700 miles Em um cavalo. on a horse. É muito tempo. It's a long time. São muitos dias. There are a lot of days to do Por that. que ele fez isso? Why did he do that? Porque a menina Because the girl injetou fé nele. injected faith in him. E ele em um cavalo And him on a horse, cavalgou, andou he galloped and ran 700 milhas. 700 miles. Algumas pessoas Some aqui people here, não conseguem dirigir. they can't even drive. 700 milhas. 700 miles, Tem que ir parando, they have to keep stopping, descansando. resting a little bit. Imagine a cavalo. Imagine on a horse. Mas Naamã foi, But Naaman, he went porque a fé estava nele. because faith was in him. E ele disse: And Elias said, manda-me vir a mim, he said, have him come to me, e eu lhe mostrarei and I will show him que há um Deus em Israel. there's a God in Israel. E Naamã foi. And Naaman went. E quando ele chegou na casa do And profeta, when he got to the house of the o prophet, profeta não abriu a porta, the prophet didn't open the door. nem saiu para falar com He ele. didn't even come out to talk to O him. profeta mandou um recado: The prophet, he sent a message. mande ele se lavar Tell him to wash himself 7 vezes no Jordão. 7 times in the Jordan. E Naamã And Naaman, ficou, he was, eu não sei se a palavra que eu vou dizer, I don't know what word to say. ele ficou atado. Naamã ficou com raiva. He got so angry.
that he was telling me to wash myself. Muitas vezes, A lot of times, nós criamos uma expectativa a certain expectancy, errada a wrong expectancy. para o nosso milagre. Queremos algo sobrenatural. Supernatural. Queremos que alguém saia do lugar marchando Come out marching e diga: eis que eu sou contigo. and say, hey, I'm with you. Mas Deus está dizendo: But God was saying, basta se lavar, you just need to wash yourself. se lave. Just wash yourself. Criamos muitas expectativas, Expectancy. mas Deus é simples. But God is simple. Quando Jesus When Jesus ressuscitou a filha de Jairo, resurrected, não tem muitas coisas. there wasn't a lot of things. Ele pegou a mão da menina He grabbed the girl's hand e disse: se levante. and said, stand up. Lázaro tinha 4 dias. Lazarus, he had 4 days. Jesus não fez muita coisa. Jesus, he didn't do a lot of things. Mandou tirar a pedra. He just had him take up Disse: Lázaro, vinha para fora. Lazarus, come out. E 4 dias depois, 4 days after, Lázaro cheirava mal. Lazarus, he smelled bad. Ele ressuscitou. He resurrected. Quando Jesus multiplicou o pão When Jesus, he multiplied the bread e os peixes, and the fish, ele não fez muita coisa. he didn't do a big deal. Ele levantou o pão ao céu Raised the bread to heaven, e disse: Pai, said, Father, eu te agradeço. I thank you. E repartiu o pão. And he split the bread. E todos se fartaram. Everybody ate to their full. Não espere coisas sobrenaturais. Expect supernatural things. Às vezes Deus trabalha de forma God simples. works in a simple form. Às vezes Deus trabalha God works de formas que você não imagina. in forms that you don't even imagine. Alguém pode estar sendo curado agora. Something could be healed right now. Portas estão sendo abertas agora. People are being freed right now. Vidas estão sendo mudadas agora. Right now. Porque Deus não dorme. God doesn't sleep. Ele está trabalhando. Working. Jesus disse: Jesus said, o meu Pai trabalha. My Father working. E eu trabalho até agora. and I've been working till now. Você está entendendo? Are you understanding? Naamã estava com raiva. Naaman, he was mad. Mas um jovem But one youth, one disse para ele: said to him, se ele mandasse fazer uma coisa difícil, if he tells you to do something difficult, você não faria? would you do it? Ele está mandando você se lavar. He's telling you to wash yourself. Lave-se. Wash yourself. Você caminhou You ran on a horse em um cavalo 700 milhas. 700 miles. Lave-se. Wash yourself. E Naamã ouviu aquele jovem. And he heard that young girl. Ouça esse jovem nessa noite. Listen to this young girl tonight. Deus quer que você se lave. God wants you to wash yourself. O problema de Naamã The problem with Naaman não era se lavar no rio. was not to wash himself in the O river. problema de Naamã The problem with Naaman era tirar a sua roupa was to take his clothes off diante de todas as in front of pessoas all the people e mostrar para todos and to show everyone que ele era leproso. that he was leprous. Havia pessoas ali There were people there que viajaram com Naamã, that had traveled with Naaman mas não sabiam o que Naamã foi who fazer. know that Naaman went to do that. O que vamos fazer em Israel, Naamã? What are we doing in Israel, Naaman? Não importa. It doesn't matter. Venham comigo. Come with me. Por isso ele quis That's why que o profeta orasse that the prophet e prayed ele fosse curado. and he was cured. And Existem pessoas assim, people like this, elas têm problemas they have problems e vêm ao pastor, and they come to the pastor, vêm ao seu líder they come to their leader e diz: and they say, olha aqui por mim. pray here for me. E o pastor And pergunta: the pastor asks, qual é o seu what's problema? your problem? E ele diz: Deus He sabe. says, God knows. Porque ele não quer se abrir, Because he doesn't want to open the porque ele não quer se revelar. He doesn't want to reveal himself. Jesus disse: Jesus said, o que fazemos no oculto what we do in the hidden place, será pregado em cima dos telhados. we preached on the rooftop. Naamã teve que mostrar Naaman, he had to show para todos que estavam ali everybody that was there quem ele era de who verdade. he truly was. Deus sabe quem você God é. knows who you are. Deus sabe quem eu sou. Nós não podemos esconder. Revele-se. Go
6 times. 6 vezes 6 times. a pele dele era igual. This skin was the same. Ele podia desistir. He could have just. Ele podia pensar. He could have thought. Já mergulhei 6 vezes. I already went under. E não aconteceu nada. Nothing happened. Não creio no profeta. He didn't believe in the Eu prophet. volto leproso. I come back leprous. E eu digo a você, And I ask you, quantas vezes você já mergulhou? how many times have you dove into the water? Mergulhe mais uma vez. Dive one more time. Tente de novo. Try it again. Vai acontecer. It's gonna happen. Deus falou com você. God spoke to you. Ele não é homem que minta. He's not a man who Ele shall é lie. filho de homem que se arrependa. Son of man. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. He said, "He's gonna do it." Aleluia. Hallelujah. Você está entendendo? You understand this? Ele mergulhou a 7ª vez. And he went down the 7th time. Na 7ª The vez, 7th time. a Bíblia diz The Bible says que a pele de Naamã his skin era como a pele was like the skin de uma criança of a little kid. recém-nascida. Existe um mistério aqui. There's a mystery here. É a unção There's an anointing do recém-nascido. of the newborn. E que unção é essa, pastor? What is this anointing, Pastor? Pense comigo. Think about me. Quantos anos você tem? How old are you? Você já viveu uma parte da sua vida. You've already lived part of your life. Você já fez muitas coisas. You've already done a lot of things. Muitas decisões A erradas. lot of wrong decisions Que você não pode voltar that atrás. you can't go back. Você até gostaria. You don't even like. Se eu pudesse voltar atrás, If I could go back and eu change fazia that, diferente. I would do it different. Mas você não pode. But you can't. Porque o tempo morreu. Because time has come upon A you. sua vida já está sendo vivida. Life is already being lived. Mas o recém-nascido não. But the newborn, no. Ele tem uma vida toda. He has the whole life. Ele pode ser o que ele He quiser. can be whatever he wants. Se ele quiser ser bom, If he wants to be good, ele será bom. he'll be good. Se ele quiser ser mau, If he wants to be evil, ele será mau. he'll be evil. Se ele quiser ser um médico, If he wants to be a doctor, ele será um médico. Se ele quiser ser um he presidente, wants to be the president. ele estudará, He'll study. trabalhará He'll work. e será presidente. He'll be a president. Porque ele tem uma vida. Because he has a whole life. E isso aconteceu com Naamã. This is what happened with me. A pele dele His skin era como de uma criança was like a newborn baby. recém-nascida. The newborn baby. Deus estava dizendo para Naamã: Say the name. estou te dando uma nova I'm chance. giving you a new chance. Estou fazendo algo novo.
think, I imagine Quando Naamã that when Naaman mergulhou a 7ª vez went underneath for the 7th time, e ele percebeu and he perceived que estava curado, that he was healed, a primeira pessoa the first person que ele se lembrou that he remembered foi aquela menina. was that girl. Eu penso I think que ele pegou um soldado that he took a soldier com o cavalo mais rápido with the fastest horse e disse: vai na minha and frente said, go in front of me e alcance a Síria, and get to Syria, porque quando eu chegar lá, because when I get there, eu não quero ver I don't want to see aquela menina that little girl com roupas de escravo. with the clothes of a slave. Eu não quero ver I don't want to see aquela menina that little girl sendo maltratada. being treated badly. Agora Now, ela vai comer a minha comida. she's going to eat my food. Agora Now, ela vestirá she will wear as vestes reais. the best royal clothes. Agora Now, ela sentará she will sit down comigo na mesa. with me at the table. Ela não será She won't be able to mais uma escrava. be a slave. Para mim ela será For me, she'll be como uma filha. like a daughter. E se ela não quiser If she doesn't want that, viver comigo, live with me. ela está livre She's free. para voltar a Go Israel. back to Israel. Louvado seja Deus. Holy is the name of the Lord. Se